O Federal de Medicina autorizou o uso da telemedicina. Antes proibida, agora os médicos podem fazer consultas e monitoramento de pacientes também pela internet. A autorização veio de uma portaria do Ministério da Saúde. Com o reconhecimento do Conselho Federal de Medicina, desde março consultas médicas podem ser feitas pela internet. Os médicos também estão autorizados a emitir atestados e receitas, desde que haja uma certificação digital. Tudo isso pode ser feito pelo próprio portal do Conselho Federal de Medicina. Se o paciente precisar de algum exame, aí não tem jeito. Tem que se deslocar e ir pessoalmente a um laboratório ou ao encontro do médico. Tem esse suporte jurídico, né, apoiado pela sociedade, no sentido de você poder utilizar esse meio sem nenhum tipo... Porque, na realidade, esse tipo de procedimento normalmente, né, até o momento, era proibido que se fizesse, né? Mas a gente que sempre teve contato com o paciente, a gente sempre orientou por telefone nossos pacientes, né? Nunca tivemos problema por isso, é uma tranquilidade, né, que são maior para o nosso paciente. Claro que são orientações normais, comuns, do dia a dia. Situações em que realmente necessitam, né, uma avaliação, claro, olha, vou ter que te ver no consultório, ou então, né, vamos ter que fazer algum exame e tal. Mas a grande maioria das vezes, a maioria das perguntas são coisas corriqueiras que a gente tranquiliza, né, a família naquele momento, sem ela precisar se deslocar, né, o paciente que você já viu, de pedir só uma complementação, né, a gente normalmente pede, me dá uma ligadinha aqui, 2, 3, quero saber se ela melhorou ou não melhorou, você tem que fazer mais alguma coisa. Então, coisas que dá para ser feito dessa forma. A autorização para o uso da telemedicina vale enquanto durar o estado de emergência em saúde, declarado pelo governo federal em fevereiro por causa da pandemia. Mas alguns médicos acreditam que mesmo depois disso, a tecnologia estará mais presente na relação com os pacientes. O debate entre os médicos sobre a telemedicina é anterior à pandemia. Em 2018, o Conselho Federal de Medicina chegou a reconhecer a atividade, mas recuou. Agora, esse parece ser um caminho sem volta. Por ter, muitas vezes, o paciente, às vezes, a necessidade, ele quer esclarecer algumas coisas com o médico, ele não precisa se deslocar, principalmente o paciente que, eu vejo assim, principalmente o paciente que mora longe, então ele não precisa se desgastar, às vezes sair numa estrada, às vezes está chovendo, né, fica ruim para ele precisa, né, uma orientação, ele não quer se expor à estrada, né, de repente por questões climáticas ou outras, então às vezes não tem condições de sair daquele momento, por uma questão, né, técnica para ele, assim, em termos de ter ou não a disposição, uma locomoção, e aí ele pode ter esse acesso direto com o médico, né, de uma forma bastante tranquila, né, e bastante prática. Se eu precisar fazer alguma receita, eu vou poder fazer essa receita para ele. Eu estou com sintomas respiratórios leves, tosse, uma coriza, né, que é o nariz escorrendo, uma dor de garganta leve, não tive muita febre. Eu posso acessar o meu médico a partir da telemedicina, né? Então eu não preciso ir para a rua me expor, porque se eu não tiver a Covid eu posso me contaminar, e também eu não exponho aos demais, né? Porque se eu estiver, eu permaneço em casa e não corro risco de expor outras pessoas. Da mesma forma, aquele paciente que tem depressão, que tem ansiedade, que precisa conversar com o médico para fazer uma renovação de uma receita, um paciente diabético, hipertenso, que precisa fazer uma avaliação, também consegue acessar o seu médico sem precisar ir para um pronto atendimento, né? E não se expondo nos dois sentidos, vamos dizer assim, né? Nem ele, se tiver sintomático, expor aos demais, e se ele não tiver sintomas, também não se expor.